Oi, meus amigos. Bem-vindos a mais um ZaraCast, o 15º episódio. Esse espaço de direita dos conservadores que é meu, é seu, é nosso. Curtam, compartilhem. E nesse 15º episódio, pessoal, com muita alegria, eu recebo o meu amigo Otávio Facuri. Facá, prazer em te receber aqui novamente. Estamos de volta, né? É isso aí. Abrimos né? Acho que no segundo ou terceiro episódio. Exatamente. E agora estamos aqui para fechar o ciclo pré-eleitoral aqui, né? Exatamente. Um episódio importante, meus amigos, um episódio aí antes das eleições de 2 de outubro, um momento tão importante para o Brasil, para São Paulo, e não poderia ser diferente. Então é por isso que o meu amigo Faca, Otávio Facuri, está aqui com a gente, o nosso amigo, o nosso conhecido. Faca, falando disso, fala para nós aí da importância desse momento aí, da semana que vem, das eleições. Vamos abrir com isso aí. Pois é, não podia abrir melhor. Temos que, aliás, antes de mais nada, obrigado, né, por estar aqui pela segunda vez, né, para a gente ter essa conversa importante, pelo o timing, né, o momento da gente falar de vários assuntos é justamente esse que você acabou de falar. A eleição, né, o dia 2 de outubro. Por quê? Eu te digo isso. Nós estamos num ponto hoje, nós tivemos aí um governo, quase 4 anos de governo Bolsonaro, e nós vimos, mesmo assim, a despeito da gente ter presidente mais liberal e mais democrático que o Brasil já teve nos últimos 30 anos, ainda assim, avançaram sobre a nossa democracia. As nossas instituições foram usadas, as próprias instituições foram usadas para vilipendiar a democracia. Exatamente. Nós temos hoje no país situações onde instituições são usadas para agir de forma antidemocrática. Sem a ordem, sem a mão, sem o dedo do presidente. Mas com o dedo de outros poderes, né? Nós vimos uma pandemia onde o presidente se manteve um democrata o tempo todo, respeitando os direitos naturais, os direitos garantidos dos indivíduos, respeitando o direito à vida, respeitando o direito ao trabalho, respeitando o direito a cada um escolher o que vai inocular no próprio corpo. Todos esses direitos o presidente respeitou. O Poder Executivo Federal, o Poder Executivo Federal cuidou de respeitar esses direitos. Vimos outros poderes não respeitando esses direitos. Vimos o governador Calcinha Colada trancando o comércio, né? Foi para a TV diversas vezes dizendo que todo mundo ia ter que tomar vacina, sim, e obrigação. Hoje em dia a gente já tem divulgação, né? Inclusive nós tivemos outro dia a ex-secretária, a ex-responsável pelo grupo de atendimento ao Covid, né? Acho que o nome dela é Deborah Birx, numa entrevista que ela deu lá pro Tucker Carlson, se eu não me engano, lá da Fox News. Não sei se foi para ele, ela estava dando entrevista para alguém. Ela admitiu que a gente já sabia, abre aspas para ela, nós já sabíamos que essas vacinas não iam inibir a infecção. Fecha aspas. Quer dizer, ela já sabia então, ela, que é a diretora de era a diretora da Casa Branca para emergência do Covid, digamos assim, eu esqueci o nome específico, era a pessoa do Poder Executivo responsável pelas atitudes contra o Covid. E ela declarou dizendo assim, abertamente, nós sabíamos que essas vacinas não impediriam a infecção. E mesmo assim... E aí depois ela falou, e nós sabemos também que metade das pessoas que vieram a óbito eram vacinados. Então, se metade das pessoas que morrem já estão vacinadas, e eles sabiam, e sabiam também que a vacina não ia impedir a infecção, né, o sujeito aparecer com a doença, então por que forçaram? Por que fizeram esse negócio de obrigar? Alguém vai ter que responder por isso. Isso é um genocídio. Exatamente. Isso é um genocídio. Se sabem disso, ainda estão... Então, assim, ela admitiu isso numa entrevista. E aqui nós tivemos um presidente que em nenhum momento fez de todo o possível para não obrigar as pessoas. Ainda que pessoas do governo dele estivessem editando leis e decretos errados. O Ministério da Saúde deu algumas escorregadas também lá, o Queiroga, e tinha lá o Sérgio Moro, que a gente sabe que ele escreveu lá com Mandetta aquela lei
que o Bolsonaro foi criticado por ter sancionado aquela lei, mas aquela lei era para ter sido revogada no fim do ano. Só que alguém esticou ela, não sei quem, fez valer mais para frente. Então, nós tivemos, com a permissão do Supremo, estados e municípios ditando regras, obrigando as pessoas, fechando o comércio, prendendo gente na praça. Gente inocente, tomando sol na praça. Então, assim, nós tivemos hoje, e nos últimos 2 anos, mais do que um aperitivo, do que uma ditadura. Você que não pôde trabalhar, você que teve que ficar em casa, não pôde exercer sua atividade remunerada, você que foi obrigado a usar máscara num ambiente fechado, todos vocês que foram obrigados a alguma coisa que não queriam, já sabem o que você tem que fazer no dia 2 de outubro. Porque a ditadura, que a gente não conhecia, né? Eu não conhecia a ditadura. Eu nasci em 1973, no período que diziam que era uma ditadura. Mas eu vivi até 1985, né, que foi quando o poder foi para as mãos dos civis, eu não tive nenhuma recordação de me sentir tão mal como eu senti durante esses 2 anos. Exatamente. Me sentindo cerceado dos meus direitos. Nada, não tinha esse negócio da polícia entrar na tua casa para interromper uma festa, para exigir, porque estava tudo com máscara. A gente viu cenas da polícia invadindo festas para levar todo mundo para a cadeia porque não estava de máscara. Soldando porta de comércio? Soldando porta de comércio. Ah, lógico, entrar numa festa de gente com dinheiro, né? Vai ver se eles vão lá no pancadão. Interromper o pancadão no meio do tráfico lá, onde tem aquelas festas com o cara dançando de fuzil. Ah, lá ninguém interrompeu. Aliás, proibiram helicóptero de sobrevoar morro no Rio de Janeiro. Ah, é verdade, é verdade. Mas, chegaram, mesma coisa, proíbe a polícia de subir no morro, mas ninguém proíbe o bandido de ficar com a arma dele. Fica lá dançando, sem máscara, fazendo pancadão. Então, assim, nós vimos o que é. Tivemos um aperitivo muito amargo do que é uma ditadura. E essa eleição é muito importante, porque se a gente teve um avanço do totalitarismo, mesmo com um governo, assim, notadamente democrático, e eu desafio aqui, qualquer um desses artistas, desse pessoal que fala que... Esse pessoal que não faz... que deixa o pelo no sovaco, que, entendeu? Que é todo cheio né, dessas... Desafio todo esse povo aí, o pessoal do Lula Paz e Amor, né? O Lula Livre e tal, os artistas do... ele não, né? Eu desafio vocês a mostrarem um ato antidemocrático do Bolsonaro sob a ótica da Constituição. Não adianta você falar que é antidemocrático da tua cabeça. Falar que é uma coisa antidemocrática é muito fácil, porque não tem uma definição assim exata do que é democrático ou não. Então, para você chegar na definição verdadeira do que é democrático, você tem que ir mais a fundo. Eu vou te dizer como que eu defino que é uma coisa democrática. Tá? Democracia é o governo da maioria. Mas a maioria elege um congresso e elege representantes para votar as leis. Então, a vontade da maioria é representada pelas leis. Então, quando você tem pessoas que cumprem as leis, como é que você pode chamar um cara cumpridor da lei de antidemocrático? Então, você vai falar que o cara é antidemocrático da tua cabeça. A Bolsonaro é um ditador, é antidemocrático. Mostra onde ele descumpriu a lei. São as narrativas, né? Se ele não descumpriu a lei, se ele não violou a Constituição, como que ele está sendo antidemocrático? Antidemocrático é quem viola a vontade da maioria. Se a vontade da maioria ela é expressada nos códigos que a gente obedece, nas leis, na Constituição, se essa vontade é representada naquilo, então como é que um cara que cumpre a lei pode ser chamado de antidemocrático? Você chama ele de antidemocrático? Ah, porque você não gosta dele. Você está enfiando um rótulo lá nele. Mas, de fato, ele não é antidemocrático. Antidemocrático é aquele que viola as leis, viola a Constituição, viola, em suma, as leis são uma expressão mais material da vontade das pessoas, porque elas são votadas pelo Congresso. Né? O nosso Congresso tem representação lá. A gente acha que é uma representação ruim? É, mas é alguma representação. O que é um Congresso antidemocrático? O Congresso na época do Lula. Porque o Congresso na época do Lula votava como? Pagava, né? O Lula mandava os mensalinho, petrolinho. Eu comprava voto. Quando você compra voto, não tem democracia. Que nem a eleição na Venezuela. Eleição em Cuba. Aquelas eleições lá que não tem nada de democrático. Ou você vota no Fidel Castro ou você vai lá pro paredão. Exatamente. Todo mundo vota no Fidel Castro. Opa.
Você viu o amigo dele na ONU defendendo a cocaína? O Pois Gustavo é, tá Petro? vendo? O Petro tá lá, já mostrou aqui que ele veio. E por isso que o Lula não pode botar o plano de governo dele à vista. O plano de governo real dele é pegar tudo que a Venezuela já fez, pegar o que o Petro fez e botar para funcionar no Brasil. Vamos liberar o aborto no Brasil, vamos liberar as drogas no Brasil. Esse é o plano dele. Tirar a arma da população. Ele fala. Desarmar a população. Ele fala que quer acabar com os clubes de tiro. Regular a mídia. Fala tudo isso aí. Então não pode escrever. Se ele escrever isso aí, por isso que ele não quer entregar o plano. Porque esse é o plano de ver. O que ele escrever ali, entregar, é tudo balela. Ele já está avisando. O que ele não pode escrever e não pode entregar, é por isso que ele não fez, é o plano que ele quer fazer. E ele avisa, né? Porque de vez em quando ele bebe aquela água benta dele, né? Aquela garrafinha, e com aquela garrafinha lá, aquela água que eu não sei o que tem dentro daquela água, que ele fica muito sincero de repente, né? Não é mesmo? Exatamente. Ele tem um choque de sinceridade. Exatamente. Quando ele bebe aquela garrafinha. É o sincericídio. Exato. E ele não pode, o repórter não pode tirar a garrafinha dele. Outro dia o cara foi tirar a garrafinha dele e brigou com o cara. Viu? Você quer pegar minha garrafa? Por quê? Não sei nem imitar a voz dele. Larga a mão da minha garrafa. Deixa minha garrafa aí. Ficou bravo. Ficou bravo. Ele fica bravo. Todo mundo tava tomando água de copinho. Só ele tava com a garrafa. A água dele é especial. É mágica. E depois daquela garrafa, ele solta todo o plano dele. Solta que ele vai regular a mídia, solta que ele vai fechar os clubes de tiro. Entendeu? Exatamente. É isso aí. Então, vocês que estão assistindo aqui o ZaraCast, entendam. Nós estamos isso aqui, ó. Porque o risco ditatorial já cresceu no Brasil. Sem um executivo ditador. Um executivo democrático, nós já crescemos. Nós temos um poder que está se sobrepondo acima dos outros, que é o poder judiciário, vamos ser bem claros aqui. E temos um outro poder totalmente omisso. O poder legislativo é um poder omisso hoje. São omissos, principalmente o Senado. O Senado é omisso. O Senado contém uma maioria de pessoas omissas, que estão ali, tem que exercer uma função de checks and balances, né, de regular, quando um outro poder sai das quatro linhas, o natural é o exército, é o Senado ter que agir. Exatamente. 81 senadores. Eu quero aproveitar aqui, eu estou muito feliz com a presença do Faca aqui hoje, no 15º episódio. Eles querem pintar a América do Sul de vermelho. Cabe a nós não deixarmos, dia 2 de outubro, não deixar o Brasil ser pintado de vermelho. Pessoal, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Colômbia, Chile também, a Argentina indo para o buraco, né? O Chile, a Argentina. O Chile, uma judiação, né? O Chile tem uma versão de Guilherme Boulos com Jean Willis lá, entendeu? É um Boulos com Willis, mistura os dois e é o presidente do Chile. Ô Faca, obviamente é uma eleição para presidente, para senador, para governador e para deputados. Fala da importância. Claro, nós precisamos mudar a história de São Paulo, tirando o PSB e PT do governo de São Paulo. PSB e PT, isso é importante falar. Importante. Fala para nós sobre isso e fala da importância da Assembleia Legislativa de São Paulo e da Câmara Federal. Então, vamos falar da Assembleia Legislativa de São Paulo. Durante o período da pandemia, nós estamos aqui falando disso. A Assembleia Legislativa assinou, bateu o carimbinho em tudo que o calcinha colada Passava tudo. Passava tudo. Passava tudo. A gente tinha um líder do PTB na Câmara, na Assembleia, que era o Douglas, que conseguia obstruir as votações. Ele conseguia encher linguiça lá, né, como a gente chama, vai lá encher linguiça e gasta o tempo para atrapalhar o Dória. Entendeu? Conseguia, o máximo que a gente conseguia era isso. E de vez em quando, uma maioria qualificada para alguma coisa. Mas nós perdemos. Nós apanhamos 4 anos. A importância de ter uma casa legislativa que não seja omissa, que não seja vendida, entendeu? Assim, tem deputados que eu conheço de lá, eu não vou citar nomes, e me contavam que o que rola de mala ali dentro, cada votação era uma mala. Mala. E você percebe muito bem os caras que não levam mala. Os caras que não votam, vocês dava para ver muito bem. Entendeu? E o buchicho lá, tem cara que leva mala, tem cara que levou a mala para isso, levou a mala para aquilo. Projeto de lei 529, que eles dizem que foi 30 milhões de emenda parlamentar para cada deputado para passar isso aí. Fora as malas mesmo. Fora que teve mala, me falaram que tinha mala mesmo, mala física. Né? Então, assim, a importância da gente eleger corretamente as pessoas que vão lá para aquela casa, e é por isso que eu estou aqui
ajudei a formar essa chapa no PTB. Você foi um dos caras que eu fui buscar, porque você não era candidato, fui buscar. Este senhor, este rapaz, este garoto, este ativista, esse guerreiro tem que ser candidato. Tem. Por quê? Porque a gente percebe a seriedade, a retidão com a qual você trata tudo isso. E, ao mesmo tempo, a sinceridade, a indignação que você transmitiu. Naquele período da pandemia, onde você estava ali na chuva. Eu me lembro de um vídeo teu na chuva, com plástico, no meio da porta da Alesp, não sei do que, berrando contra aqueles vagabundos que estavam aprovando medidas para deixar as pessoas presas em casa, ou aprovando alta de imposto no meio de uma pandemia. Exatamente, de seringa e de agulha. Alta de imposto de material médico no meio de uma pandemia. Isso é crueldade. Isso é crueldade com as pessoas. Exatamente. Bem lembrado. Eu me lembro daquele dia. Você tava sem voz, de tanto gritar. Então... Eu falei algumas vezes, mas eu quero aproveitar a presença dele. Eu estou no PTB, estou candidato a deputado estadual por São Paulo e ele é um dos responsáveis por isso. É por causa do Faca que eu vim para o PTB. O convite do Faca. Eu me lembro, um dia tomando café, o Faca me ligou. Lembra disso, Faca? Lembro. Nos encontramos... Fomos na banca de fruta lá, lembra? Da cidade de Jardim, exatamente. Então, um dos motivos de eu estar aqui é por causa do trabalho sério que o Faca vem fazendo à frente do PTB em São Paulo. Trabalho seríssimo. Seríssimo. Então, essa luta é nossa, é uma luta conjunta, que seja feita à vontade de Deus, nós estamos trabalhando, e é claro que com o apoio de todos vocês e com a permissão de Deus, nós queremos lutar do lado de dentro da Alesp, melhorar aquela Alesp. Lutar atrás das linhas inimigas, né? Exatamente. Como fala um outro candidato que tem aqui, também gosta de falar isso. Então, a importância dessas eleições para colocar pessoas como você lá é justamente essa. Se a gente tivesse uma casa legislativa com pessoas comprometidas, a gente não tinha sofrido na mão nem do judiciário. Porque um Congresso firme põe o judiciário no lugar. Exatamente. Põe no lugar, põe de volta nas quatro linhas. Exatamente. E não é só o Senado, não. Se você tem Senado e Câmara, você pode... O que é Senado e Câmara? Câmara sozinha não consegue ir mexer no Poder Judiciário. Mas Câmara e Senado juntos formam a maioria para quê? Para uma PEC. Uma PEC você pode reformar o Judiciário. Você pode mudar o mandato de um ministro do Supremo. Não é mais vitalício, agora vai ser 8 anos, vai ser 6 anos, vai ser 4 anos, sei lá. Com isso, você põe um fim no problema. E dos 513 deputados, né, Faca? Quantos lutaram por nós esses 4 anos? Tem que melhorar essa casa também. Como você acabou de bem dizer, tem que mudar isso aí. Tem que mudar Brasília, tem que mudar o Senado. Tem que mudar o Senado, tem que mudar a Câmara, tem que mudar... É tudo, entendeu? Tem que mudar tudo. Então é importante, quem estiver assistindo, vote corretamente. Veja, não é votar para presidente e acabou. Larga o Bolsonaro lá a mercê. Exatamente. Larga o Tarcísio a mercê. Não, senhor. Você largar o Bolsonaro, largar o Tarcísio na mão de gente omissa, de gente vendida, nós vamos ter de novo. Vamos ter um avanço da ditadura de novo no próximo mandato. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí vai ficar aquela coisa, assim, lógico. Existe salvar? Existe um questionamento aí se cabe o uso do artigo 142 ou não, que tem um monte de gente questionando. Mas para que chegar nisso? Para quê? Se a gente eleger direito, não precisa Câmara, chegar nesse ponto. Não precisa. O Senado faz o impeachment de alguém, a Câmara e o Senado junto votam uma PEC que reforma o Poder Judiciário, a instância superior do Poder Judiciário. Você pode fazer tudo isso. Faz o Brasil andar, né? Exatamente. Em direção Porque ao o poder progresso. é o judiciário, o poder não é o Supremo. O Supremo é um órgão, a instância máxima do Poder Judiciário, que pode ser reformado por uma PEC. Você pode criar um mandato de 8 anos, pode muita coisa. Exatamente. Você pode criar, você pode reformar o Judiciário Superior e colocar ali mais ministro, por exemplo. Você pode criar uma Câmara especial para julgar só as questões criminais, para tirar as questões criminais e reformar para que o Supremo volte a julgar apenas matéria constitucional. Entendeu? Você pode muita coisa. Tudo isso o Congresso tem poder. E tem que mudar, né, Faca? Nós estávamos conversando,
o que vem acontecendo no Brasil chega a ser uma aberração, né? O Luciano Hang, os outros empresários censurados. Estão sendo censurados, os direitos deles estão sendo violados. Artigo 5º, artigo 220, graves violações à Constituição, gravíssimas. Por ordem de pessoas que deveriam defender a Constituição. Que estão dando ordem contra a Constituição. Que ordens que não deviam ser cumpridas. Rasgam a Constituição. Inclusive, até outro dia, o próprio Twitter se manifestou contra essas decisões. Então, assim, essas decisões configuram censura. Fecha aspas, Twitter. A petição do Twitter, a manifestação do Twitter num processo lá, configurou as ordens judiciais como censura, que é proibido pela Constituição brasileira. A Constituição fala que ninguém será censurado. E o artigo 220 fala que não vai haver censura de nenhuma imprensa, em hipótese alguma. Nós estamos tendo censura tanto velada quanto direta. Por exemplo, a Jovem Pan. O cara recebe uma ordem lá, não pode mais falar aqui no editorial, não sei o quê. Muito bem lembrado. Caramba, o editorial é dele, ele fala o que ele quiser, caramba. Muito bem lembrado. Como não pode falar editorial? E a porcaria da esquerda pode fazer editorial com a cabeça do Bolsonaro, pode falar aquele Hélio que mata o presidente, ele falou. Exatamente. Ah, quem que mandou tirar o editorial mata o presidente? Ah, não. Ah, mas eu não posso fazer um editorial porque eu falei mais um pouco eu falei melhor do Bolsonaro, do governo do Bolsonaro. É lógico, tem coisa boa para falar do governo. Claro. Nós estamos com a inflação mais baixa que o resto do mundo, estamos com algum crescimento quando o mundo está em recessão, tem coisa boa para falar mesmo. Exatamente. Então o cara fala, não pode falar porque tá falando bem do presidente. Caramba, é editorial do cara. Não pode se ele quiser se ele quiser deitar no chão, tirar a roupa e falar vote no Lula, eles deixam. Ah, não. Fala, não pode do Bolsonaro. Agora, você lê cada editorial aí, idiota, cada editorial antidemocrático, cada editorial fascista, que é o que eles são, na verdade, quando acusam a gente, né? Quando o cara fala que ele quer regular a mídia, o que ele é? Exatamente. É um fascista. Quem fala que quer regular a mídia é fascista. É o que estão fazendo com a Jovem Pan. Fascista, tá? Entenda aí, eu sei que esquerdista não assiste isso aqui, mas é bom que se alguém assistir, quiser recortar e expulsionar para eles, ou seu esquerdista que xinga os outros de fascista e não sabe por quê, então vai aprender, tá? Mussolini, que é a figura maior do fascismo, né? Lá da Itália, o que ele fazia com a imprensa? Ele mandava na imprensa lá, ele que regulava a mídia. Então é o seguinte, esse candidato ex-presidiário, ex-condenado aí de 9 dedos, que fala que quer regular a mídia, procure saber o que isso significa. E coloque neste cara de 9 dedos aí o rótulo certo. E pare de chamar uma pessoa democrática de fascista. São tantos exemplos, né? Proibir vídeo de 7 de setembro, né? É um atrás do outro. E são atos separados, tá? O Bolsonaro foi no ato oficial de 7 de setembro, depois ele saiu, foi até o palanque da praça e falou com o povo. São 2 atos separados. Então, não, ele usou o ato oficial do governo. Não era um ato oficial do governo. O ato que ele sobe lá naquele palanque, que está o Luciano Hang do lado, que está aquele na praça, aquele não é o ato de 7 de setembro. Aquele é no comício dele, que ele pode. Não é proibido fazer um comício. E ele teve um ato do 7 de setembro, anterior àquele. Depois ele foi para aquele outro ato, que era uma aglomeração de apoiadores dele. Que não é proibido. Está em período de campanha, ele pode ir para a aglomeração que ele quiser. Algumas coisas devem doer tanto para eles, né, Faca? Bolsonaro vai para a Inglaterra, põe mais gente na rua do que o cachaceiro? Do que o cachaceiro. O cachaceiro parece que teve uma manifestação pró-Bolsonaro lá em Garanhuns. Estava enorme em Garanhuns. Não é a terra onde ele nasceu, né? Do condenado em todas as instâncias. Eu quero ver se ele põe mais gente que o Bolsonaro botou na cidade dele. Ele não põe. Ele foi fazer comício em Curitiba, ele tinha fila de gente, porque ele cadastrou as pessoas militantes pago para encher aquele comício lá no centro de Curitiba. E você via que tinha fila atrás, porque era fila do cadastramento, fila da mortadela. O cara passa, mostra a fichinha, cadastrado, recebe uma mortadelinha e pum, entra no comício. E cercam ali para não entrar, só faz um anel, faz um círculo ali, entendeu? Então, assim, ele não enche lugar nenhum. Em Belo Horizonte foi um fiasco, enquanto o Bolsonaro estava com milhares de pessoas em Londres. E não pode sair na rua, como o Bolsonaro faz, entra em pizzaria. Imagina ele entrando numa pizzaria, o Lula.
Ele entra, né? Pra saber como é que ele sai da pizzaria. Ele sai cheio de massa de pizza no rosto. O nego vai tacar ali uma pizza na cara, entendeu? Igual desenho animado, sai com a pizza ali. Eu imagino. Então, assim, ele até entra, mas não sai normal. Ele sai todo pizzado, né? Igual aqueles desenhos animados, o cara sai com a torta na cara. Do pica-pau. É assim que o Lula sai da pizzaria. Por isso que ele não entra. Então, assim, eu acho que ficou bem evidente. Ficou. A imprensa internacional teve que dar a notícia do Bolsonaro, porque parou a cidade, entendeu? Parou a cidade. Foi pro mundo ver, né? Exatamente. Foi pro mundo todo. E ainda assim, tem muito trabalho a fazer. Ele sabe que a gente, por alguns instantes do governo dele, foram ruins no sentido que a gente deixou a esquerda avançar, entendeu? O presidente precisa retomar as prerrogativas dele, num segundo mandato, retomar as prerrogativas dele. É o seguinte, nomeação de diretor da Polícia Federal é do presidente. Ponto final. Vou nomear e ponto final. Ah, não pode nomear. É a minha prerrogativa. É dele, né? É dele. O chefe do executivo. Ah, mas não sei o que. Não interessa. Nomeia e acabou. O Renan Calheiros não fez isso? Quando o Marco Aurélio falou assim, levanta aí que você não pode sentar aí. Ele estava na presidência do Senado. Não vou levantar. Pegou aquela decisão e falou, me desculpa, essa decisão eu não vou cumprir. Jogou para fora. Aconteceu alguma coisa com ele? Nada. Nada. Então, assim, vai haver, caso o Bolsonaro reeleito, que é o que a gente espera, vão tentar. Agora, ratificado por uma maioria ainda mais expressiva do que na primeira eleição, a hora que ele recebeu uma ordem ilegal, ou qualquer sentença judicial ilegal, inconstitucional, e fora do que é permitido, né? Simplesmente fala assim, como chefe maior, declaro que não vou cumprir. Cumpre o que é legal e não cumpre o que não é legal. Exatamente. Simples assim. O povo do lado, né? Como você bem disse, nós esperamos isso. Um número maior do que houve em 2018 de apoio, né? O povo está na rua, está mostrando isso. Então, com fé em Deus, ele será reeleito, porque é Jair ou já era, ele será reeleito, mas você bem disse, com um povo do lado para que a gente possa... não pode mais vacilar. Ele vai ser eleito, em caso de eleição, vai ser avassaladora, vai ser com uma força do voto, e não pode ser para ficar ali com aquela coisinha de estilo Temer, sabe? Não pode. Aí tem que ser... Eu vou ter paz com todo mundo, vou respeitar todas as instituições, vou respeitar o Supremo, vou respeitar o Congresso, mas se alguém quiser descumprir a Constituição ou a lei, eu vou estar acima e dizer não. É o chefe do executivo. O meu respeito maior dele não tem que ser por esse ou por aquele, tem que ser pela lei e pela Constituição. Então, se alguém fala, me respeite, eu lhe respeito, mas se o senhor desrespeitar a lei e a Constituição, eu, por respeito à lei e à Constituição, vou ter que lhe contestar e vou ter que lhe impedir de fazer tal coisa. E o povo, você não pensa que o povo enxerga assim? Enxerga, sim. Enxerga bem. Exatamente. E até mesmo a mídia militante sabe, mas eles ficam inventando historinha, entendeu? Criando chamando narrativa. de ditador, eu desafio qualquer um, me mostra onde teve um ato ditatorial dele, me mostra. E não adianta falar ditador porque você acha, você tem que ser claro, objetivo. Um ato ditatorial é um ato que viola lei e Constituição. Um ato autoritário. Se não tem um ato dele que violou a lei e a Constituição, onde que está o autoritarismo? Ele não fez a lei, certo? A lei foi o Congresso que votou. Exatamente. Não é que se ele é o legislativo e o judiciário, bom, ele é um ditador. Se os três poderes acumulam nele, quem está fazendo leis hoje é o Supremo. O Supremo faz a lei, o Supremo julga a lei, o ato, e depois o Supremo manda executar a lei. Porque vai lá e derruba um decreto do presidente, como fez agora. O decreto do presidente não é nem a lei, tá? O decreto ele regulamenta a lei. A lei é a lei, é aquela lei de 2003, o desarmamento. Sim. Mas mesmo desarmando a população, aquela lei tinha ali alguns artigos nos quais era permitido ter a posse e o porte. Então, eram artigos amplos que precisavam de regulamentação. O decreto regulamentou vários artigos daquela lei, né? Aquela lei deixava espaço para a regulamentação que vinha do Executivo.
Aí o presidente vai lá, regulamenta aquela lei, no uso de suas atribuições legais, e o Supremo vai lá e derruba o decreto. Com um argumento, que piorou a coisa. Agora, com o argumento para derrubar aquilo é o seguinte, ele meio que transforma o argumento que ele usa é inconstitucionalidade. Aí ele ferra a vida, porque agora ele fala que para mudar o entendimento dele, não é nem uma lei comum que vai mudar. É uma PEC. Ele amarrou as mãos da gente no sentido, ao interpretar daquela forma, colocar uma interpretação de que tais decretos têm que ser derrubados porque eles apresentam inconstitucionalidades, aí não basta mudar a lei. Aí você fala, bom, então vamos pegar o que era decreto, edita uma lei, né? O Congresso põe uma lei e põe aquilo que estava em decreto em lei que passa. Não, se o Supremo diz que o decreto é inconstitucional, não adianta o cara editar uma lei agora para fazer passar. Agora o Congresso vai ter que editar uma PEC. Que é pior, né? Porque a maioria para uma PEC é 3/5. Ou mais, sei lá. Então, é golpe. Porque assim, nem lei precisava. O decreto é o suficiente. Agora, a gente pegou, agora vamos eleger um Congresso, vamos mudar a lei. Se mudar a lei, tudo que estava no decreto pode ser colocado. Ele criou uma situação que nem isso vai poder. Então, assim, é gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. E é tudo muito bem pensado por parte deles. Como Exatamente. você disse, amarra de um jeito que para... Amarrou de um jeito que agora para mudar, para melhorar, para fazer valer a vontade do povo. O povo votou lá em 2005 para manter o comércio de armas, para manter o acesso a armas. Para um civil de bem, para um civil que tenha aptidão e aptidão técnica, aptidão psicológica e tenha desejo de ter a sua. Esse cidadão foi votado no plebiscito, na consulta popular, que sim, que ele deveria ter direito de comprar. Então, de novo, eles não querem nem saber do que está na lei, não querem nem saber da vontade popular e querem se chamar de democrático. Pô. O cara que não aceita um plebiscito, que não aceita a lei, sai dizendo que o presidente que editou um decreto para fazer valer a lei, que ele é um antidemocrático, um ditador, não sei o quê, e eu estou aqui de cima do alto do Monte Olimpo, dizendo que eu sou o defensor da democracia, então eu vou anular esse decreto, vou anular, dizer que essa lei aqui não é nem lei mais que resolve, e eu sou o democrata que vai salvar o mundo. Pataquada. Pataquada. Vocês não entendem a dissonância que isso é? É uma dissonância. Porque o democrata de carteirinha lá, de gabinete, não aceita o que o povo quer na rua. O povo vai pra rua, faz protesto, faz manifestação, vota plebiscito, vota presidente com maioria, sai de verde e amarelo, pede o que quer, e os caras falam, não, isso aí é coisa de ser fascista. Essa manifestação é de Cuscuz Clã. Exatamente. Isso é Cuscuz Clã. E nós temos que... Porra, vocês têm que ver, o presidente ofensa. Lula, o ex-presidente Lula, lá, o bandido de 9 dedos, ex-condenado, chamou a maioria do povo brasileiro de segregacionista, supremacista, racista. Isso não é crime? Isso é crime. Imagina se acontecesse do outro lado. Se fosse o Bolsonaro, falando isso aí. Estava frito já. Eles tinham já impugnado ele de vez a campanha. Imagina. Então o cara chama o grosso do povo brasileiro, a Exatamente. maioria do povo brasileiro, de supremacista, racista branco. Etc. Milhões de pessoas que foram para as ruas. Milhões de pessoas. E muitos não foram, mas são iguaizinhos aos que foram. Queriam ter ido. Claro. Minha mãe... Claro. Ela não vai pra rua, mas ela queria estar lá. Claro. Então ela também se sentiu ofendida. A minha também, meus pais. A sua não estava lá, a sua Exatamente. de você estava lá, mas queria. Exatamente. Então também. Então ele ofende a maioria do povo brasileiro, igual a Hillary Clinton fez isso uma época também. Chamou o pessoal que apoiava o Trump de... como é que ela falou? Um adjetivo bem pejorativo. Deploráveis. São deploráveis. O Lula chama todo mundo de deplorável, de supremacista, de racista, de não sei o quê. E não é configurado o crime. Nada, não acontece nada. Quer dizer, eles podem falar tudo. É só trocar os personagens de lugar. É só trocar Lula. É só trocar. Exatamente. Aí o Bolsonaro fala imbrochável. É uma comoção no Brasil. Exatamente. Não, isso eu tenho que falar. Desculpa tirar uma parte. Eu acho assim, a imprensa toda caiu de porrada em cima do presidente por causa do imbrochável, que é a piada que ele faz. Ele quer mostrar que ele tem vigor para tocar o governo mais 4 anos. Lógico que ele falou aquilo de uma forma figurativa para falar do vigor como presidente. Né? E os caras toda a imprensa fazendo essa afetação. Eles ficaram todo mundo afetadinho de repente. Ele é um grosso, ele desrespeita, ele não tem... Sabe?
Escuta, onde é que estavam vocês, os seus jornalistas? Quando os caras colocaram um monte de criança para tocar em homem pelado, vocês não falaram nada. Não, Entendeu? quando o próprio candidato, exatamente. ele ofendeu as mulheres quando usando o cara aquele termo lá. Quando a gravação do Nine Fingers lá, falando daquele negócio duro lá, Exatamente. vocês não falaram nada. Quando ele fez um vídeo falando que ele tinha 20 anos de tesão, não sei o que lá, vocês deram risada, ninguém falou nada. Aí é engraçado. Aí ninguém falou nada. O cara, outro dia vi uma imagem dele, uma foto dele fazendo bagunça assim, né? Assim, com a calça molhada, acho que ele tinha urinado na casa, não sei, parecia na foto que ele tinha urinado, né? Não sei se ele tinha bebido ali ou não. Aquela foto saiu no jornal, em todos os jornais saiu na Folha. Mas ninguém fez um comentário sobre a calça do Lula estar urinada. Entendeu? Então, tudo isso, essa mídia passa pano. O cara fala, se vier da boca do Barba... Tudo bem. E fora isso, né? As outras coisas que a esquerda faz. Aquelas peças, né? De todo mundo, um colocando o dedo no ânus do outro. Tudo isso. É arte. Isso é arte. Criança tocando em homem pelado. Arte. A outra arte da criança viada. Né? Tinha um quadro Criança Viada. Arte. Agora, o Bolsonaro fazer uma brincadeira do embroxar. Virou a comoção cerebral. Comoção nacional. Então, assim, é uma hipocrisia, um cinismo dessa classe jornalística e desses influenciadores. Assim, eu estou de saco cheio dessa gente. Saco cheio. Então, assim, o meu voto eu fico tão de saco cheio desse, que dá vontade de colar meu dedo ali no Bolsonaro, colar ali. É isso aí. E até quebrar a máquina. É isso aí. Não, e como você bem disse, é uma hipocrisia gigantesca. Eles são hipócritas, é uma coisa gritante, berrante. Bom, a grande mídia perdeu a credibilidade faz tempo. Tanto é que a Folha hoje são 60 mil exemplares por mês. Eu ouvi o Augusto Nunes falando, 60 mil exemplares por mês. Enquanto a Jovem Pan perseguida não para de bater recorde. E a televisão da Jovem Pan começou recentemente, hein? Já está lá em cima. Por quê? Porque tem credibilidade. Então vai buscar o topo. Enquanto a Folha está lá embaixo, só 60 mil exemplares por mês. Acabou a credibilidade da grande mídia. Acabou. Se enganam meia dúzia de pessoas aí. Ô Faca, durante a pandemia nós percebemos o seguinte, nós vimos isso aí, que a coisa extrapolou as fronteiras do Brasil. E teve agenda transnacional. Teve agora, exatamente isso, teve a reunião da ONU agora e o Klaus Schwab assinando acordo para acelerar a Agenda 2030. Eles estão com pressa, né? Eles estão com pressa. Eles fizeram um experimento com o mundo, a pandemia, viram que deu certo. Mais da metade do mundo, cordeirinho. Todo mundo engoliu, aceitou direitinho. Não teve ciência, teve nada, foi tudo uma imposição. Funcionou? Vamos acelerar. É assim que eles estão fazendo. Funcionou. Exatamente, funcionou. Conseguiram colocar o mundo de joelhos. As economias quebraram. Exatamente. Os países, vários tesouros dos governos de cada país estão quebrados. Eles tiveram que enfiar tanto dinheiro e a economia parando, eles estão fazendo dívida atrás de dívida e não vão pagar. E, por outro lado, quem está acima dos governos, que são os controladores transnacionais, que são esses pessoas como Klaus Schwab, Jorge Soros, Companhia Limitada, famílias inteiras, né, de exatamente, né? Bilionários. Essa turma está, assim, eles ficaram animados. Eles querem porque querem avançar com a agenda mais rápido. Exatamente. Um desastre. Por outro lado, quem resiste está sendo isolado. Você vê, isolaram o Trump politicamente, ele criou essa brecha para ele perder. Aqui na América Latina, Bolsonaro está isolado. Ele está com a maioria das pessoas, mas os governos dos países do lado não são tudo diferente. Está isolado. Quando eles falam que o Bolsonaro é isolado, sim, isolado dessa comunistada, eu acho ótimo ele ser mesmo. Exatamente. Ele não está isolado da Reino Unido, não tá isolado de países
da Europa, não está isolado da Índia, nem da China está isolado. Ele está isolado desses governos comunas que tem aqui ao nosso redor. Que vantagem tem para nós ter uma relação próxima com esse vendedor de droga aí da Colômbia? Aí? Da Colômbia. O cara que quer legalizar a droga. O que a gente vai ganhar politicamente em se aproximar dele? Nada. Exatamente. Nada. Exatamente. Vai numa reunião da ONU defender cocaína e Vai criticar falar o petróleo. Que o petróleo é ruim. Não, criticou o petróleo, exatamente. E defendeu a cocaína. Bom, o primeiro discurso dele, Faca... Mas nem a Venezuela fez isso, hein? Porque a Venezuela depende de petróleo. Esse a Colômbia conseguiu. Exatamente. A Colômbia, que é a maior produtora de folha de coca do mundo, lógico, o cara vai falar bem do produto dele. Exatamente. Ele veio da guerrilha, né? O primeiro discurso dele era melhorar o relacionamento com as Farc e soltar os presos. Para ele, se ele puder, ele legaliza aquelas cocaínadas toda, ainda mete o imposto e cobra metade e faz todo mundo trabalhar para ele pegar o dinheiro da droga lá. O governo vira um mega cartel. É isso. Vamos legalizar para transformar o Estado num cartel. A Venezuela está mais ou menos assim, né? O Estado, o narco-Estado, o Estado com o cartel misturou na Venezuela. E a gente sabe que nossos amigos venezuelanos já nos relataram. Por isso que a Venezuela é conhecida como narco-Estado. Porque o tráfico de droga com as estruturas de poder do Estado meio que minguaram, estão uma só. O presidente da Câmara lá é o líder do tráfico e tal, e vai assim, entendeu? Ok. Perigosíssimo. O Brasil pode chegar nisso se a gente não fizer a coisa certa para impedir. É temeroso. A situação nós... A gente nem sabe quantas pessoas do PCC estão envolvidas em governos pelo Brasil. Até outro dia não podia nem falar que o PT tinha ligação com o PCC. Pelo menos isso não censuraram, né? Que tentaram censurar, né? As matérias ligando o PT ao PCC, mas são matérias, pô. Você vai censurar o quê? A fala do Marcos Valério? O cara falou numa gravação, numa delação, que está filmado, assinado. Como é que você não pode divulgar uma notícia? Fato, ele falou mesmo. Falou que tem ligação do PT com o PCC. É Jair ou já era? Tem gravação do cara do PCC falando que com o PT o diálogo era cabuloso. Diálogo dos bons. É que esse Bolsonaro aí não tem conversa, não. Mas com o PT era um diálogo cabuloso. Me lembro muito bem. Você vai negar, você vai esconder esse áudio? Olha, com o PT, o diálogo deles era cabuloso. Cabuloso. Segundo um integrante lá do PCC. Cabuloso. Meu amigo, tem algumas pautas que eu defendo e não é de agora. Nós lutamos faz tempo. Uma delas me tira do sério. Pautas para São Paulo, que é a sexualização infantil, ideologia de gênero, esse negócio de banheiro unissex. Eu gostaria acabar com isso, né? Acabar com isso daí. Não pode, isso não pode continuar. Nós fomos para a porta de prefeitura, participei de audiência pública dentro da Alesp, estive em várias manifestações contra a ideologia de gênero e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele vetou só um artigo e deixou que o resto passasse. Então passou a ideologia de gênero, essa militância nas escolas. Municipal, mas chega para nós que a coisa tá feia no estado de São Paulo. Tem que passar uma lei estadual para banir isso aí, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que sim, essa pauta é uma pauta que com certeza vai te ganhar muito apoio. E eu acho que, principalmente os pais hoje, são os maiores prejudicados, porque o pai tá duro para cuidar do seu filho, né? Lógico, a própria criança é vítima, né? Mas o pai, ele manda a criança para a escola e não sabe o que acontece lá. Quando ela volta da escola, ela pode ter voltado para casa normatizada, né? Achando normal um homem pelado fazer do lado dela com um órgão sexual ali para fora. Exatamente. Por quê? Porque ela vai no banheiro, o banheiro é unissex, e o cara que está vestido de mulher pode fazer xixi do lado dela. E se o cara é um pedófilo, ele se veste de mulher só para ir lá. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque assim, não tenho nada contra o cara que por opção, ele quer... Entendeu? Não se Só trata, que o problema não é de... a opção dele. Exatamente. O problema é que é a criança, junto com a criança. Pô. Exatamente. E como é que você vai fiscalizar se o cara que está ali não é um pedófilo? Mas a questão da higiene, né? Tem a higiene. Uma menina de 4, 5 aninhos... Exatamente. Mas e tem a questão de você normatizar uma coisa. Porque, exatamente. Quando aquilo fica normal na cabecinha de uma criança, no dia que um cara chegar para fazer uma violência com ela, ela não vai sair correndo e falar, tá tentando...
ela vai achar normal porque ela foi treinada para achar normal. Pelo contrário, eu não tenho filha mulher, mas eu tenho filho homem, eu sempre treinei. Você não deixa ninguém encostar em você. Não deixa, entendeu? Nada. E uma menina tem que ser treinada para o seguinte: chegou um homem para você com algum tipo de gesto, grita, sai correndo. Agora, com banheiro misturado, você normatiza, você passa a forçar a pessoa a aceitar como normal uma situação que não é. Exatamente. Aí pronto, aí você já perde a sociedade como um todo. Exatamente. Você vai ter crianças virando em fase de crescimento com a cabeça virada. Já. Mexe com a formação, Mexe com a dito formação, isso. Mexe com a formação. Nós conversamos com especialistas, você afeta a formação da criança. Afeta a formação. Numa fase quando está se formando, Exatamente. A personalidade está evoluindo, está se formando. Ela não pensa nisso, não é dessa idade, né? Entendeu? A pessoa que está adulta é outra coisa, já tem 18, 20, 25. Mas uma criança de 6, 7 anos é bem naquela fase, que não pode acontecer. Tem que aprender português e matemática, não sexualização, não sobre isso. O negócio de educação sexual é o pai e a mãe que vão Exatamente. falar em casa. Não é na escola. Não é na escola. A escola pode ensinar biologia. Ensinar, quer dizer, como funciona o aparelho reprodutor, entendeu? Mas é a parte biológica que você pode ensinar. Agora, a parte sexual, quer dizer, que envolve não só o aparelho reprodutor, mas envolve a psicologia, envolve o pensamento, envolve explicar para uma criança que está virando adolescente o que é todas as mudanças envolvidas, né, com a puberdade. Isso é coisa de pai e mãe. Exatamente. Entendeu? Pelo amor de Deus. É esse o pensamento, essa linha do pensamento. Para mim, isso assim como para mim, para o Faca, isso é uma aberração. Isso tem que acabar e nós lutamos contra isso e nós vamos continuar lutando contra isso daí. Exatamente. Ninguém é... Se você quiser ter um banheiro para pessoas que se identificam de outras formas, você pode ter um banheiro para ele. Mas você vai ter um banheiro para homens e meninos, um banheiro para homens, um banheiro para mulheres, um terceiro banheiro para quem... livre para o cara que quiser. Mas aí o cara que não quer ir para o banheiro, vai para o banheiro de homem, a menina vai para o banheiro de mulher, e acabou, ponto final. Nossa preocupação é com a criançada. Exatamente. É com a infância. E criança não pode ir no banheiro trans. Criança vai ter que ir no banheiro de mulher ou de homem. Exatamente. O banheiro trans é para adulto. Acabou. Falando de criança, eu sempre fui esportista, sempre fui apaixonado por esporte. E da minha infância, eu sou nascido em 70. Da minha infância para cá a coisa mudou muito. Uma das minhas pautas é resgatar algumas coisas e afastar a infância e a juventude das drogas. É resgatar espaços para o esporte como nós tínhamos antigamente. Trazer a criançada para o mundo do esporte, que faz bem para a saúde e para a mente. Antigamente nós tínhamos mais quadras. Eu frequentei algumas pistas de atletismo. Hoje você não tem mais esses espaços. Não tem mais piscinas públicas, não se vê mais isso daí. Não tem mais quadras, estão acabando com tudo. As opções de lazer da molecada é baile funk, pancadão, festa não sei o quê, mas... Né? Exatamente, você chegou num ponto... Então, quer dizer, afastaram as crianças, a infância e a juventude do mundo do esporte. Então, quer dizer... Justamente o esporte, né, que evita que tanta gente caia nas drogas. E Exatamente. Que triste. Só posso dizer o seguinte, defenda o retorno do esporte como objetivo, né, como pauta social do governo, entendeu? Projetos que devolvam para a sociedade alternativas de lazer limpas. Exatamente. Alternativas de lazer limpas. Exatamente. Esporte. Você pode voltar para ter os clubes de leitura, tanta coisa. O esporte realmente, sim, ele tem mais... O esporte atrai mais hoje do que atividades culturais, né? Porque o brasileiro é um povo muito, assim, muito propício para... Nosso clima, né? Favorece a prática de tudo que é modalidade esportiva. Né? Exatamente. Como é que você vai falar para o cara jogar futebol na Finlândia? Na neve. Exatamente. Mas aqui a gente é abençoado, a gente pode praticar tudo que é esporte aqui. Exatamente. Até, salvo o cara querer esquiar na neve, o resto dá para fazer aqui. Entendeu? Então, assim,
o esporte tem condição de ser a principal motor, né? Que protegeria a nossa juventude de ser aliciada pelo tráfico. E isso influencia na formação da criançada também, Faca. Ou sim, você aprende valores, né? O teamwork, né? Você trabalhar em time, você ser leal em grupo, respeitar e admirar o trabalho do outro, depender do teu colega de time, entendeu? Em esportes coletivos, você aprende isso. Você aprende outros esportes, perseverança, como maratona, por exemplo, é um esporte de perseverança. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tudo que é esporte hoje, você pode usar o esporte para transmitir os valores, né? Que são valores responsáveis pela nossa sociedade ser o que ela é hoje, né? A sociedade ocidental se desenvolveu mais que as outras, em vários aspectos objetivos, por causa de valores, que são justamente os valores que a esquerda quer destruir. Exatamente. A família, os valores, o respeito à vida, o respeito à liberdade, o respeito ao trabalho, a lealdade, a amizade, a aplicação, a meritocracia, são valores que a gente quer ver reinar na nossa sociedade, porque eles são comprovadamente os valores que produziram o que o Ocidente tivesse se destacado em relação às outras sociedades, a sociedade ocidental tivesse se destacado em relação a outras sociedades, no que tange os índices de desenvolvimento. E eu quero falar contigo de mais uma pauta. Nós participamos de grupo de estudo sobre Cracolândia. Eu tive há 2 semanas atrás... É complicadíssimo. O que fazer, né, na Cracolândia? Diz aí, Ale. Eu tive há 2 semanas atrás, na frente de um colégio chamado Liceu Coração de Jesus, um colégio de 137 anos, que está para fechar as portas devido à evasão dos alunos. Quer dizer, os pais, ali em Campos Elíseos, na região de Campos Elíseos, Cracolândia, eles estão tirando os filhos da escola com medo da violência da região. O colégio tem 137 anos. Eu até fiquei contente. Eu ouvi o nosso candidato ao governo, Tarcísio, falando sobre isso. Eu já estive dentro da Alesp, participando de grupo de estudo. Converso muito com o pessoal do centro da cidade, pessoal do Conseg, em especial ao Saúl Namias, presidente do Conseg Bom Retiro. Ali é o seguinte, falta, Faca, vontade política. Por quê? Eles não se preocupam com os moradores, eles não se preocupam com os comerciantes da região. O turismo na região acabou. Existem algumas ONGs que diz que se preocupam com os usuários de droga. Só que, por exemplo, não tem internação involuntária, porque o crack ele destrói o cérebro. Então, passado alguns dias, a pessoa acorda e vai dormir só pensando em droga. Então, quer dizer, já não raciocina. Ela não tem mais vontade de tomar banho, de trabalhar. É zumbi mesmo. Vira. Então, o que nós... dá para trabalhar isso daí. Dá para trabalhar isso daí se houver vontade política. Que bom, porque assim, realmente não teve vontade política até hoje. Né? Não teve. São 3 décadas aí de promessas. Inclusive, eu tenho relatos de conhecidos meus que já trabalharam na Secretaria de Desenvolvimento Social. Até o Felipe Sabará já falou isso para mim. Que ele, quando entrou lá, né, que ele foi secretário do governo Dória, e ele tinha um projeto para a Cracolândia. Não deixaram. Quando ele apresentou, rapidamente fizeram ele engavetar. Tipo, não deixaram ele ir adiante. Então, tinha um projeto para diminuir a Cracolândia, para eliminar a Cracolândia, acabar com a Cracolândia. Então, projetos tem. Talvez projetos a nível de executivo, e eu acho que no nível legislativo, sim, você tem que pensar em projetos que impeçam, né, que uma vez que você consiga tirar uma Cracolândia, impeça que aquilo aconteça de novo. Exatamente. Faltam lugares para internação, não tem lugares para internação involuntária. Agora você imagina o seguinte, o sujeito mora, trabalha na região... Você não consegue pedir para o cara decidir se ele quer ser internado ou não, porque o cara nem te responde de volta. Exatamente. Certo? O cara não consegue decidir, te responder se ele quer tomar um banho ou não. Né? Como é que ele vai responder se ele quer ser tratado ou não? Exatamente. E a vida dos moradores e dos comerciantes virou um inferno na região. Sem contar que o turismo no centro acabou. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Eu acho, inclusive, o programa de revitalização do centro é uma tendência mundial. Todas as cidades europeias, tem no centro histórico e geográfico da cidade, o local de
de lazer, local de turismo, local de boa frequência. E vemos, não só no São Paulo, né, mas em outros lugares do Brasil, na América Latina, o centro passou a ser um lugar que você não quer estar à noite. De dia você está por força de trabalho, por força de que o transporte é mais rápido, você tem ali central e tal. Passou das 6, 7 horas, vira uma terra de ninguém. Vira. A gente não quer isso para São Paulo. Exatamente. Não queremos isso para nossa cidade, nem para o nosso estado. Nem para o nosso estado. Entendeu? Exatamente. Então, um projeto de lei que fomente a atividade comercial, turística, gastronômica, musical, artística no centro, com o incentivo para que os comércios e os restaurantes voltem para o centro, aliado a uma política de segurança pública que retire efetivamente pessoas do meio da rua. Entendeu? Porque assim, a rua é pública. O cara não pode morar na rua. Não deveria poder. Agora, você não pode arrancar o cara da rua e jogar ele no esgoto, numa sarjeta. Você tem que tirar Exatamente. ele. O problema é que a gente não tira porque não tem onde pôr. Exatamente. Agora, em tese, ninguém deveria dormir na rua. Não deveria ser proibido, deveria ser proibido dormir na rua. A rua é um bem público, a rua é de todos. E justamente porque ela é de todos, ninguém pode transformar a rua na sua cama. Agora, o cara tá lá, tá bom, você tira o cara, põe para o lugar, ele volta porque... Então, você tem que desenvolver uma forma de tirar o cara para ele não voltar. Ter lugares para internação, ou voluntária ou involuntária. Exatamente. Né? Porque se mesmo ele fala, eu vou... nessas horas, a esquerda fala, não, é o direito dele. É a mesma coisa com o aborto, né? Na hora de matar alguém na barriga da mãe, um nenê, aí o cara fala que não, tem que respeitar o direito da mãe. O direito da mãe de assassinar o filho. De assassinar um bebê de 6 meses. Direito de ninguém. Ninguém tem direito de assassinar ninguém. Exatamente. Então, o Estado tem que respeitar os direitos naturais, tem que garantir que as pessoas tenham respeito. O Estado nasceu para garantir os direitos naturais das pessoas. Segurança, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. E o único momento que o Estado tem que proibir alguém é que esse alguém viole o direito do outro. Então, se eu quero matar alguém, eu estou violando o direito à vida dele. O Estado tem a obrigação de me impedir de matar alguém, né, de cometer um homicídio. Né? Tem que me impedir de cometer um homicídio. O Estado tem que impedir alguém de calar você, de censurar. Exatamente. E não censurar. O Estado tem a obrigação de impedir a censura. Então, leis hoje, as leis que eu defendo são leis que obriguem o Estado a garantir os direitos. Os Estados que têm sucesso, por isso que o Estado americano, né, o governo americano, o Estado, a democracia americana, o Estado, né, as instituições americanas tiveram tanto sucesso nos últimos 200 anos. A Constituição deles não é um monte de regrinha para o povo seguir. Não, a Constituição deles é regras que impediam o Estado, limites que o Estado não podia cruzar. A Constituição americana, ela fala mais sobre o que o Estado não pode fazer do que daquilo que o Estado tem que fazer. Então, meu sonho de ver no legislador, é o legislador que vai fazer, eu vou fazer uma lei aqui, que o Estado está proibido de tal coisa. O Estado está proibido, e o Estado é obrigado a exigir o cumprimento da lei, exigir, por exemplo, vou dar um exemplo, redes sociais, né, e ambiente de internet é clássico. Eu sou contra qualquer lei que proíbe as pessoas de agir como elas querem na internet. Lógico, ela agiu errado, tem consequência. Postou uma foto de pedofilia, a foto cai, é crime. Claro. Né? Censura prévia você não pode ter. Postou, alimentou uma atividade criminosa, o cara tem que estar sujeito às penalidades duras. Agora, o Estado tem a obrigação, para mim, de criar leis que proíbam as grandes companhias de cercear o cidadão. O cidadão é o elo mais fraco. Quem é o grande poderoso da rede social hoje? É os YouTubes, os Googles, né? os Twitters, os Facebook. Esses caras são os grandões. Eles estão acima dos estados. Às vezes ele tem a regra dele e você tem que... Ele censura alguém pela plataforma lá por algum motivo e você tem que ir na justiça para pedir a justiça, o juiz, para obrigar o Twitter, obrigar o Facebook, obrigar não sei o quê, a devolver a conta do cara ou apostar o cara. Ainda assim o cara não cumpre. Você tem que multar e tal. O cara, às vezes, se julga acima dos governos. Exatamente. Então, o Estado, as leis, tem que ser criadas leis para obrigar os grandões, aqueles que querem se impor acima dos direitos do cidadão,
obrigá-los a respeitar os direitos do cidadão. Ah, tem aqui, a plataforma está censurando aqui por causa de não sei o que. Não, o Estado que vai ter. Os legisladores como você tem que, assim, a lei, tem que ter uma lei, está proibido uma plataforma de fazer isso na internet. É porque você vai proibir o cidadão? O cidadão já é o elo mais fraco. Exatamente. Você tem que proteger o cara. Proteger o cidadão. Para isso que existiu o Estado, entendeu? Exatamente. E no caso da Cracolândia é o mesmo. O cara tá lá, tá violando o direito do indivíduo. O cara que trabalha ali não consegue trabalhar. O morador o cara não pode sair na calçada. O cara que mora num prédio não pode sair na calçada. O cara que estuda tem que tirar o filho da escola. Entendeu? E onde que está os direitos de toda aquela sociedade ali? Exatamente. Ah, não, tem que deixar ele. É que nem o caso das mães que querem assassinar os filhos. Tem que deixar. Ah, o cracudo, tem que deixar ele lá. Se ele fizer xixi nas calças, entendeu? Ficar todo sujo, sem banho, deixa ele lá. Não. Além do que tá errado, tem que tratar as pessoas com dignidade. O cracudo não tem culpa, ele já tá enfiado na É droga. viciado, não tem culpa. Entendeu? Além de violar direito dos outros. Exatamente. Ele é um cara que ele não tá nem pensando o que está fazendo. Exatamente. Então você tem que proteger o cara também para proteger ele, a dignidade dele. Você vê o cara sujo, vê ele drogado, vê ele todo sem se lavar, né? Às vezes sujo, cheirando mal. Tira o cara de lá. Leva para um lugar primeiro, um abrigo, trata dele, depois põe na clínica para tratar, entendeu? Você não sabe nem se ele vai se curar ou não, mas dignidade, entendeu? Exatamente. Para resgatar dignidade a dignidade. Não é largar o cara lá. Não. Largar o cara ali naquele lugar de zumbi. É uma monstruosidade o que estão fazendo. Pois é. Aí você fala, não deixa. É indigno. É uma monstruosidade. Aí essa turma dos direitos humanos... Assim como é uma indignidade, é uma pior, né? Se assassinar uma criança, não é só uma falta de dignidade. É um homicídio, é um crime. É uma das minhas pautas. Eu sou totalmente contra o aborto. Totalmente contra. Nós somos cristãos, somos pró-vida desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Quem assassina bebê de 4, 5, 6 meses e vem falar de Deus, as coisas não combinam aí. Não combinam, não. Vem falar comigo de Deus depois de matar uma criança. Exatamente. Exatamente. Ah, é meu corpo, minhas regras. Aqui exatamente. Aqui não funciona assim, não. Faca. Eu gostaria, meus amigos, de ficar conversando com o Faca por horas. Né? Nós conversamos fora daqui, nós gostaríamos de conversar mais aqui. Mas o Zaracast está chegando ao fim e, para finalizar, eu vou pedir para o Faca passar uma mensagem para vocês. Uma mensagem agora, para o dia 12 de outubro, uma mensagem de esperança. Faca. Exatamente, Ale. É muito importante. Chegamos a mais um período eleitoral. Eu acho que essa eleição ela é uma grande encruzilhada para o Brasil. Nós já sabemos o que é ter um presidente democrático no poder, já sabemos o que é. Já sabemos onde o Bolsonaro avançou dentro do governo, já sabemos onde ele não conseguiu avançar, a gente já sabe de muita coisa. Já sabemos o que é governar com uma maioria de centro, né? Já sabemos a dependência que o governo tem do centro, sabemos todos os prós e todos os gargalos desse governo. Também sabemos que o Bolsonaro não é ladrão, porque são 4 anos de governo, não teve nada de escândalo. Exatamente. A gente já achava que ele não era ladrão, agora a gente sabe que não teve escândalo no governo dele. Tudo que fala que é escândalo é pura narrativa, entendeu? Roubo mesmo é aquele que o cara tem que devolver dinheiro, igual do Mensalão, igual do Petrolão. Que o cara, até o cara diretorzinho da Petrobras de terceiro escalão devolveu 100 milhões. Né? Aí é roubo, pô. Não tem como você dizer que não é roubo. O cara vai devolver o dinheiro dele? Não, devolveu o dinheiro que não era dele. E se tá com ele, não é dele, o que é? Exatamente. Ou ele roubou, ou alguém roubou e pôs na conta dele, ele é o fiel depositário do roubo. É o receptador do dinheiro roubado, que também é crime, entendeu? Que é o cara da lavagem de dinheiro. Então, o Bolsonaro já mostrou que ele não é bandido, não é ladrão, e o outro lado é ladrão. Então, assim, não tem que discutir, o outro lado é ladrão. O outro lado é ladrão. Então, assim, não me peçam... Eu posso aqui ficar dando 1000 argumentos para vocês, vote no Bolsonaro por causa disso. Eu vou dar um argumento mais simples. O outro lado é ladrão. O outro lado é bandido. Eu não voto em ladrão bandido. Ai, mas o Bolsonaro fala grosso, mas o Bolsonaro... Meu, e daí?
Eu não estou elegendo pastor. Eu não estou elegendo galã de novela. Eu estou elegendo presidente, caramba. O cara que vai sentar lá e não vai roubar, não vai matar, não vai ferrar, não vai legislar em causa própria. É isso que eu estou elegendo. Eu não estou elegendo o cara que fala bonitinho, que fala mansinho. Não é isso que eu tô, não é isso que precisa o cara para sentar lá. Exatamente. E o outro lado é ladrão e mentiroso. O cara é o rei da mentira. Gosta de ir lá pro exterior, falar que tem 30 milhões de crianças de rua no Brasil, dando risada. Entendeu? Dando risada. Sendo aplaudido e se auto-afagando, porque, né, no meio daquela turma hipócrita lá da Europa. Daqueles, né, que são a esquerda europeia, né, a esquerda caviar. Esquerda caviar. Então, quer dizer, a minha mensagem é simples. O outro lado é ladrão. Então, assim, você tem um lado que não é ladrão. O outro lado é ladrão. Escolhe. Eu acho uma escolha mais fácil do mundo. Meu filho de 4 anos sabe que ladrão tem que ir pra cadeia. E que quem não é ladrão tem que ficar livre. Se uma criança de 4 anos consegue escolher o melhor voto, o certo e o errado ali, pô, essa eleição tá fácil. Então, parem de ouvir aquela conversa mole de que ele fala do imbrochável, ele não sei o que lá. O outro lado é ladrão. E os governos de esquerda são genocidas, porque as políticas de esquerda, elas produzem, está provado que elas produzem morte. Desvio da saúde. Pode botar no Google aí, 242 bilhões. O que aparece? Desvio, o Reinaldo Azevedo já escreveu lá uma matéria, quando ele era jornalista, que o PT desviou 242 bilhões da saúde. Exatamente. Desvio da saúde produz morte, porque o dinheiro não chega. E as pessoas que morrem na fila é porque o dinheiro não chegou. Então, quem desviou o dinheiro é genocida. O governo que desvia dinheiro da saúde é governo genocida, porque as pessoas morrem, milhares de pessoas na fila. Segundo, governo desarmamentista é governo genocida. Governo de esquerda é genocida. Por quê? Tirou a arma das pessoas durante anos. E no mesmo tempo em que soltou bandido, você tira a arma de quem precisa se defender e deixa um bandido solto armado na rua, o que você está fazendo? É óbvio que você vai causar o número de mortes a subir. Então, quem tira a arma do cidadão de bem e solta bandido condenado, perigoso na rua, por saidinha, o que quer que seja, é governo genocida. Porque as mortes têm direta ligação. Você solta o cara bandido lá no Natal, indulto, não sei o quê, o cara vai e, com certeza, o cara vai lá e mata mais gente, estupra, não sei o quê. E quem é o culpado? Quem mandou soltar? Exatamente. Os governos e os legisladores e os juízes que soltaram o cara perigoso desse. Todo mundo. A lei, o cara que vota uma lei dessa é uma lei genocida, né? Um governo executivo que fica fomentando isso, durante o PT isso aconteceu, é genocida. E juízes que ficam deixando bandido na rua também tem sua parte, também pode se cair no meio também de ser chamado. É tudo genocida. Já que está na moda essa palavra, vamos explicar. Genocídio não é o Bolsonaro sair de máscara sem máscara na rua. Ele não está matando ninguém porque ele sai sem máscara na rua. Agora, quem solta bandido e não deixa a polícia subir para combater e desarma o cidadão de bem, as pessoas que fazem isso, essas sim são genocidas. Porque o número de mortes tem direta ligação com essas políticas. Então, minha mensagem é essa. E tem outros, né? Tem outras práticas. Aborto, que é assassinato de crianças. É um genocídio. É o maior deles, tá? 50 milhões por ano. Exatamente. É o maior genocídio. Governos que permitem e que fomentam entidades como a Planned Parenthood nos Estados Unidos. A Planned Parenthood ela matou mais gente que o Hitler e o Stalin juntos. E que o Mao Tse Tung. O comunismo matou 100 milhões de pessoas. O nazismo matou quantas? 20, sei lá, não sei. Além dos 6 milhões de judeus, teve os soldados que morreram, outros povos. Isso. 20 no nazismo, 100 no comunismo. Quantos foram mortos por entidades abortistas? Mais que isso, 50 milhões por ano. Mete aí muito mais que isso. Então são genocidas. E o governo que defende isso é genocida. Legaliza as drogas? Beleza, vamos matar todo mundo mata através você interrompe a família, quebra a estrutura familiar, o cara cresce sem poder trabalhar, vira uma pessoa dependente e morre. Começa morrendo vivo já.
um cara que está com crack até lá ao fim, o cara está quase morto já, porque se ele não produz nada, ele não tem nem domínio próprio. Vira um zumbi. Você tem que tirar o cara da morte, quase. Se você salvar ele do crack, você quase que tirou ele do purgatório, quase. Você está puxando ele do caixão para ele viver. O cara está semi-morto já. Porque ele é um zumbi. Então, todo mundo que fomenta isso, esses sim são genocidas. E o Bolsonaro não é nada disso aí, de genocida, de não sei o que, de ditador, isso tudo conversa. Porque ele saiu sem máscara na rua. Porque ele não falou que a vacina vai virar jacaré. Cara, é a opinião dele, para ele. A obrigação dele era disponibilizar a vacina e avisar, ó, toma quem quer. E tem aqui, ó, tem esse risco aqui, tem aquele. Demorei para fazer a vacina. Lógico que demorou um pouco. A Pfizer mandou a vacina aqui dizendo que não responsabilizava por nada. O cara, o governante, ele tem responsabilidade. Como é que ele vai aprovar um negócio, vai correr com o negócio sem exigir uma cláusula que a empresa se responsabiliza? Ah, não, faz correndo aí. O contrato da empresa estava dizendo que eles não responsabilizavam por... é experimental e eu não me responsabilizo. Como é que o presidente vai assinar um negócio daquele e depois as pessoas começam a morrer e vão falar, ó, você assinou o negócio que dizia que a empresa não se responsabilizaria, que o fabricante se responsabilizaria. Então ele exigiu que fosse enquadrado, que tivesse que ter um tipo de seguro que não... Eles tinham que ser responsáveis de alguma maneira. Por isso que demorou um pouco mais. Isso sim é cuidar das pessoas. Não é ficar que nem aquele bando de esquerdistas que ele não quer dar vacina, ele não quer não sei o quê. Não, a gente foi rápido. Exatamente. Fizeram a vacinação, começou no Brasil em janeiro. Inglaterra foi o primeiro lugar que vacinou em dezembro. Estava vacinando em janeiro. Só que algumas vacinas vieram primeiro, outras demoraram mais. A da Pfizer demorou mesmo, porque as cláusulas eram ruins para o povo. Olhou aqui, não. Conserta aí, assume aí, eu não vou... Sem você garantir, não. Tá certo? Certo. Então, assim, acabou. Tudo conversa pataquada. O outro lado é bandido. Essa é a minha mensagem. Você tem que escolher votar em quem não é bandido, e quem já provou que não é bandido, e para ajudar o não bandido a governar, a pessoa de bem a governar, que no caso nosso aqui, o mandatário máximo, a gente quer que se reeleja o Bolsonaro, temos que ter deputados, senadores, legisladores federais e estaduais que se alinhem, né, com todas as pautas dos não bandidos, pessoas de bem. Está aqui uma pessoa que não defende bandido, não defende violação de direitos e não defende tudo que essa esquerdalha horrorosa defende, que é contra isso e defende a vida, defende a família, Deus, pátria, família, vida e liberdade. E essa é a minha mensagem de final de período pré-eleitoral, digamos assim, né? Obrigado, Ale. Eu que te agradeço. Muito obrigado pela tua participação. É sempre bom te receber, é sempre bom estar com você, meu amigo. Muito obrigado. Nada, estamos aqui. Zaracast, pessoal, sem papa na língua. Perceberam? Ajudem a compartilhar, né? Divulguem esse Zaracast sensacional com o meu amigo Faca. Totalmente transparente. Zaracast imperdível. Papel, não tem uma folha aqui, não sei que... Nada escrito aqui, vai sair. Exatamente. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço, eu que agradeço. Meus amigos, um abraço para vocês e obrigado pela participação. 111. Vote PTB, vote 14. Vote nos deputados estaduais e federais do PTB. E, neste caso, temos aqui um candidato estadual de primeiríssima linha. 14111, Alexandre Zara. Obrigado, pessoal.